Olá, camaradas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa primeira aula da nossa série sobre contabilidade social, que é uma introdução à macroeconomia. Essa série será um estudo do livro A Nova Contabilidade Social, da professora Leda Paulani e do Márcio Braga. Hoje iremos fazer uma breve introdução. Lembrando que esse curso está disponível na Udemy pela menor faixa de preço da plataforma. O curso conta com teoria e exercícios, com uma série de questões de concursos públicos, para aplicar os conhecimentos adquiridos. Vou deixar o link do curso na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, caso tenham interesse. Podemos entender a contabilidade social como a junção de uma série de instrumentos que são capazes de mensurar o movimento da economia em um certo período de tempo, ou seja, saber quanto se produziu, quanto se consumiu, quanto se investiu, quanto se exportou, quanto se importou e etc. A necessidade dessa quantificação veio com o desenvolvimento da macroeconomia. A macroeconomia vê a economia como um todo, na dimensão macroscópica, por isso suas variáveis são sempre agregados, como o consumo agregado, o investimento agregado, o produto nacional e a renda nacional. Mas calma, não se preocupem muito com esses conceitos. Vamos entendê-los melhor no decorrer das nossas aulas. A ciência econômica, a economia política, surgiu no final do século XVIII, com a preocupação com o crescimento econômico e com a repartição do produto social. Os principais autores da escola clássica, Adam Smith, David Ricardo e Stuart Mill, direcionaram suas investigações para compreender as leis de funcionamento da economia em sua dimensão agregada. Até o francês Jean-Baptiste Say, o criador da famosa Lei de Say, que mais tarde foi derrubada por Keynes, já mostrava preocupação com os aspectos como simultaneidade, interdependência e identidade entre determinadas relações econômicas. Os fisiocratas, cujo maior representante é o francês François Quesnay, já se preocupavam em articular uma estrutura lógico-coerente às relações econômicas observadas em determinado período. Foram os fisiocratas os primeiros a buscarem sistematizar o conjunto de transações econômicas. É claro, trata-se de uma sistematização muito limitada, até mesmo por conta do período histórico em que viveram, pois o capitalismo ainda não havia se desenvolvido plenamente. A chamada Revolução Marginalista, iniciada no final do século XIX, fez com que a tendência de preocupação com o nível agregado perdesse espaço e passou a ser predominante a dimensão microeconômica, o comportamento dos agentes econômicos, os consumidores e as empresas. A preocupação com o nível agregado se mantinha na ideia de equilíbrio geral de Leon Walras e na teoria monetária neoclássica, com a equação quantitativa da moeda. Diferentemente de Smith e Ricardo, em Walras a preocupação com a dimensão agregada dos fenômenos econômicos tinham bases puramente abstratas. Isso porque, como apontam os autores, o equilíbrio geral aparecia tão somente como resultado logicamente necessário das premissas assumidas como representativas do comportamento dos agentes econômicos, e carecia sim de concretude. A economia neoclássica acaba construindo um mundo dividido em dois lados, o lado real e o lado monetário, e diferentemente de Smith e Ricardo, se afastam de preocupações efetivas com o crescimento da riqueza e a divisão do produto social. Por conta da influência de Alfred Marshall, a ciência econômica no início do século XX ficou marcada pela ideia de equilíbrio parcial. Em 1936, o grande economista John Maynard Keynes publica a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, onde Keynes faz uma devastadora crítica ao pensamento neoclássico dominante até então. Muitos consideram Keynes como o fundador da macroeconomia. Dizem os autores: é a partir da teoria geral de Keynes que ganha contornos definitivos os conceitos fundamentais da contabilidade social, bem como a existência de identidades no nível macro e a relação entre diferentes agregados. Com as contribuições de Keynes, os economistas passaram a saber o que e como medir a nível agregado. Na década de 1930, a recessão e o desemprego resultantes da crise de 1929 mostrou a importância de medir a nível agregado as transações econômicas. Essa influência de Keynes na ciência econômica ficou conhecida como Revolução Keynesiana. A obra de Keynes forneceu as bases para verificar o comportamento e a evolução da economia de um país, não apenas medindo a produção, a renda e o consumo, mas de modo sistemático, mostrando as relações entre esses agregados e a lógica da economia como um todo.
A macroeconomia e a contabilidade social se desenvolveram conjuntamente, uma se beneficiando da outra. O desenvolvimento prático da contabilidade social, produzindo estatísticas sobre variáveis agregadas, permitiu que pudéssemos fazer testes empíricos das proposições teóricas derivadas da macroeconomia, tanto suas leis fundamentais quanto seus modelos específicos. A contabilidade empresarial e o seu princípio das partidas dobradas, que diz que um lançamento a débito deve sempre corresponder outro no mesmo valor a crédito, e a exigência de um equilíbrio interno, ou seja, a exigência de igualdade entre o valor do débito e do crédito, juntamente com o equilíbrio externo, que é a necessidade do equilíbrio entre todas as contas do sistema, mostraram-se instrumentos bem úteis para mensurar sistêmica e logicamente a evolução dos agregados macroeconômicos. Além das contas nacionais, temos também outros métodos de mensuração sistêmica, como a matriz insumo-produto, que veremos melhor nas próximas aulas. As contas integrantes do sistema de contas nacionais mostram os resultados econômicos durante determinado período de tempo, geralmente um ano. Veremos com mais detalhes essas contas no decorrer das nossas aulas. Sobre os termos nacional e social, os autores e nós, consequentemente, vamos utilizar os termos de acordo com o economista inglês John Hicks. O social se refere genericamente aos agregados e à sua mensuração, enquanto o nacional se refere ao sistema de contas. A contabilidade social não se restringe meramente ao sistema de contas nacionais, engloba também os indicadores de distribuição de renda, os indicadores de desenvolvimento humano e a comparação desses indicadores entre diversos países. É por isso que uma analogia da contabilidade social com a contabilidade empresarial deve se restringir somente às contas, balancetes e lançamentos contábeis, e somente isso, pois sua substância e objetivos são completamente distintos. Outro erro muito comum é a comparação da economia do país com a economia doméstica. Isso é um erro básico, não façam essas vulgarizações. As coisas não funcionam assim. A macroeconomia é muito mais complexa, mas enfim. A contabilidade social é fundamental, pois nos ajuda a auxiliar, por exemplo, na tomada de decisões, sejam as autoridades governamentais, sejam por aqueles que estão em altos cargos no setor privado ou pela própria sociedade civil. A partir da década de 1940, começaram os esforços para mensurar os agregados macroeconômicos necessários para a construção de um sistema de contas. Os economistas Simon Kuznets, Richard Stone e Eric Lindau foram os que deram as mais importantes contribuições para a estruturação do sistema de contas nacionais. Stone deu o desenho final para o sistema que virou a base do sistema de contas nacionais adotado pela ONU, que até hoje é a referência básica para a construção do sistema de contas nacionais de vários países do mundo. A partir de 1947, o Brasil começou a elaborar suas contas nacionais, que foi de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, até 1986, quando o IBGE assumiu a responsabilidade por essas contas. Com isso, encerramos por aqui a nossa primeira aula. Curta o vídeo e inscreva-se no canal, para que possamos continuar gravando aulas aqui para o YouTube. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.